pouco mais sobre algumas coisas que não foi contada na história, tá? E a gente achou. Tibiriçá falece em São Paulo. Nessa chegada, dia 25 de dezembro de 1562, vem junto a essa juntação de judeus, de portugueses, os magos, os três reis magos, que na Bíblia fala que traz a mirra, o ouro, não é? Para embalsamar Tibiriçá, né? Em idade avançada, tendo seu corpo sido sepultado na igreja do Colégio da Companhia de Jesus, ficou chamado como o rei da Companhia do Ieso no Brasil, a terra que mana leite e mel. Aqui já vai ficando bem claro coisas que as pessoas não falam, pessoal. Tá bom? Muitas filhas de Tibiriçá casaram-se com portugueses. Assim, Mibici ou Bartira, depois Isabel, casaram-se com Ramalho. Beatriz casaram-se com Lopo Dias, como afirma Silva Leme na Adenda da Genealogia Paulista. Então aqui fica bem claro, tá? Que isso foi um jogo, tá bom? Político, e as pessoas não conseguiram até hoje entender e separar aquele papo de joio do trigo. Então, é isso. Para que eles conseguissem manter isso daqui, eles fizeram alianças. O começo de uma história que nunca te contaram. Nascido por volta do ano de 1480. Ai, mas tem áudio aqui que fala de 1440, sim. Entre 1440 a 1480, tá bom? Tibiriçá Maioral, em Tupi, era um dos caciques da tribo dos Guaianazes, com sede na aldeia de Ianapubuçu. Teve diversos filhos com diversas índias. E a que mais respeitava era Potira, mãe da maioria, e sua esposa. Em 1513, acolheu o naufrago português João Ramalho, que foi aceito na tribo e se casou com Bartira, filha mais velha de Tibiriçá. Também teve filhos com outras índias, hábito comum na tribo, para obter parceira e confiança. Em 1532, chega o donatário da capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza, com outros portugueses, com apoio de Antônio Rodrigues e João Ramalho. Tibiriçá se aproxima dos colonos portugueses, oferecendo apoio às outras tribos e a outros caciques. Achavam a atitude de Tibiriçá impensada. Achavam a atitude de Tibiriçá impensável e maluca. No dia 22 de janeiro de 1532, é fundada a Vila São Vicente, no território Guaianá, sob a permissão de Tibiriçá. Com o tempo, a vila cresce, com a chegada de mais portugueses, escravos africanos e índios que apoiavam os colonos. Logo sofreram suas primeiras invasões com os índios Garajós, comandados por Bacharel, um degregado português que se tornou líder originário dos índios.
Com a chegada dos jesuítas em São Vicente no ano de 1553, comandado pelo padre Manuel da Nóbrega, vocês estão vendo como as coisas são bem mais recentes? É um ano e meio, já vem outro. Perceberam que a melhor forma de catequizar os índios era se aproximando de Tibiriçá. Enviou uma carta à metrópole pedindo padres jesuítas para atuarem no Brasil. E veio o padre José de Anchieta no final de 1553, perdão. Tibiriçá foi o primeiro índio catequizado pelo padre José de Anchieta e o primeiro cacique catequizado do Brasil. Tibiriçá foi batizado com o nome de Martim Afonso de Souza, nome do seu amigo Donatário. Bartira, sua filha, assumiu o nome de Isabel Dias. O casamento de todos os colonos também foram efetivos, como tinha influência em muitas tribos, ajudou na catequização de centenas de nativos brasileiros. Com a ajuda de Tibiriçá e de seus genros e netos, os jesuítas e alguns colonos adentraram 75 quilômetros a mata dentro, adentrando e ensinando a interiorização do Brasil. O que é interiorização? Eles vieram até uma certa parte da terra do Brasil, ali eles colonizaram, ali eles fizeram um mundinho deles, correto? E começaram a adentrar mais com quem? Com a ajuda agora realmente dos seus próprios escravos, que já eram batizados para a ordem romana. Qual era a ordem romana? Ordem religiosa, companhia de Jesus. Não é? Não é isso que vem falando há todo esse tempo? Então, assim eles mostram como é que eles fizeram as suas manobras. E assim até hoje vocês aceitam essas mesmas manobras. Vocês conseguem ter sensibilidade disso? Até o local conhecido como Piratininga, no dia 25 de janeiro de 1554, ergueram o Colégio Jesuíta de São Paulo. Tibiriçá transferiu sua tribo para a área com o objetivo de proteger os jesuítas do ataque de outros índios ao redor do colégio. Surgiu um povoado que passou a se chamar Vila de São Paulo de Piratininga. Então aqui nós já sabemos, bem claro, está bem claro que Tibiriçá, ele foi, ao mesmo tempo que um cara que tentou fazer algo pro bom, qual pro bom? O bom ali do povo dele e tal, ao mesmo tempo ele fez uma guerra entre os próprios originários. Porque se você for procurar antes, os originários não brigavam, não invadiam terra um do outro. Era cada um na sua nação, né? Então aqui mostra claramente que eles usaram como Manuel da Nóbrega, como jesuítas Vasconcelos, tá? Eles usaram aquela parte que eles colocaram na Bíblia. A gente não veio para trazer a paz, mas sim a espada, que haverá briga entre mãe e filho, pai e filha, genro e nora. Não é assim que está lá escrito? Então é isso. Está bem claro. Isso virou uma guerra que está há 521 anos já, né? Então, sim, Tibiriçá, ele foi um cara que tentou fazer algo de bom, ao mesmo tempo fez algo de ruim, e ao mesmo tempo provocou uma desgraça, né? No meio de tudo isso, né? Transformando-se, sim, em uma guerra colonial, num lugar onde que nem colônia era nações, tinham mais de 1000 povos.
Então aqui já vai mostrando quem foi realmente esse Tibiriçá, quem foi realmente esse Jesus. Jesus, na Bíblia, ele também intercedia entre o povo dele e intercedia entre os gentios, não é? Tibiriçá, o maioral da terra, vigilante, ele intercedeu pelo povo dele e pelo povo dos jesuítas, os hebreus lá que veio de fora, não é? Enquanto a vila crescia, aumentava também a rivalidade entre as nações originárias portugueses e guaianazes. Se lançaram contra os tupinambás na intenção de escravizá-los. Olha o que os próprios originários estavam fazendo aqui já. Olha como esse mal que veio com esse intuito de um Deus, de algo, como ele pode ser tão bom? Porque aí é onde que eu vou colocar aqui para vocês aquela parte que Cristo diz assim, foi para a liberdade que Cristo te libertou, não é? Como eles já tinham colonizado, como eles já tinham salvado e já tinha libertado mais um pouco da própria merda que eles fizeram lá no próprio povo deles, lá na Europa, né? A crise que eles fizeram entre eles mesmos. Nesse livro que nós temos há 250 anos, é dado como uma espiritualidade, uma calmaria, onde você vai sentir, ai, o Cristo me libertou no madeiro, mas se você voltar 521 anos atrás e começar a estudar o que era os judeus, o que era os hebreus, o que era os romanos, o que eram os católicos, os cristãos, que era tudo da mesma laia, velho, aquele papo de cortar a cabecinha de Paulo, aconteceu isso com muito originário. Esse negócio de estacar num madeiro, aconteceu isso muito com quilombola, né? Então, se as pessoas começarem a parar e refletir na história que nós temos há 250 anos aí dada como uma Bíblia sagrada que prova a nossa escravidão, que está lá bem claro em Deuteronômio 28, que fala que o povo ia ficar escravo há 400 anos, e nós estamos escravos até hoje, já passou, já estamos há 521 anos, ou será que teve várias escravidão? Porque o povo que eu conheci, que é daqui, os originários daqui, eu fui estudar a história deles, eu fui pesquisar eles, não tem Salvador, não tinha nada disso. Cada intenção era respeito à própria natureza, que é a de Gênesis. De Gênesis, acho que é, se eu não me engano, até Romanos, ou Gálatas, ou algo assim, fala, até Romanos, falava muito bem da natureza, mas como eles vieram com o Novo Testamento, que ontem eu já provei o que é esse Novo Testamento, eles colocaram que aquele que adorar a natureza estará aborrecendo a Deus. Porque você deixando de adorar a própria natureza de Deus, você se esfria. Você se permanece no Deus qual? Um carro, uma moto, uma vida confortável, uma televisão, pagar o meu imposto, sou honesto, pratico o cristianismo. Então você se esfriou automaticamente, ao invés de se abranger mais dentro desse tal espírito, não é? Então eles colocaram esses dogmas dentro da Bíblia para as pessoas se sentir confortáveis e leves, como todos nós sentimos essa voz que fala que é um Espírito Santo, mas essa voz é o seu culto do seu juízo racional, meus queridos, minhas queridas aqui. Entendeu? É simples assim. Essa voz que fala que é um espírito que está te alertando, não. É o seu culto racional, é a energia maior que é você. O mundo, ele só gira por causa dos humanos. Então quem é Deus? Vós sois deuses na terra, e tudo que eu faço, vós pode fazer. A Bíblia brinca com a sua cara, entende? E você aceita como você fosse um nada. Misericórdia, nada mais é que miséria. Esse Deus que veio de 1353 para cá, ele só trouxe miséria, desgraça e guerra e divisão, né? Ato comum entre os,
na intenção de escravizá-los, ato comum entre os portugueses quando colonizavam desde Cabral, por os pés no Brasil. Na costa brasileira, aí tem uma outra parte, olha aqui que eu não li. Ato comum entre os originários que já tinham se entregado aos indígenas, índio, porque já virou índio aí, já tinham se entregado aos... Tá? Desde antes de Cabral pôr o pé aqui. Então nós já sabemos que essa luta estava vindo um pouquinho antes. Quando eu falo para vocês que não é em 1500, é de 1035 1355 para trás, 53 por ali, porque já vinha gente aqui, já tentaram entrar aqui várias vezes, entendeu? Na costa brasileira, os franceses, inimigos dos portugueses, aliaram-se aos Tupinambás. Você está vendo o que eles fizeram? Eles fizeram só segregação e eles mesmos, a França é deles, a França é uma colônia que se tornou país dentro da própria Europa. É igual aqui, pegaram aqui a Amazônia todinha, que é tudo isso daqui, colocaram como Argentina, como Paraguai, isso é ridículo. Segregaram, deram nome, estilo e formas de vida aqui. E as pessoas não acordam, elas estão esperando um milagre de quem, para quem e por quê. Se você é o milagre da mudança, essa merda dessa terra aqui, ela só vai mudar quando o povo acordar, quando o povo largar a mão de ser submisso ao invisível, cara. Porque você, quando vai se limpando, conhecendo mais, não é papinho de você não fumar ou não, esse negócio, porque a maioria das pessoas hoje que estão nas religiões, elas estão mais podres por dentro do que o cara que está fumando pedra na Cracolândia acabou de matar uma pessoa. Porque a ira, a maldade, aí de repente vem aquele ar de Espírito Santo que dá uma calmaria, aí o cara até canta e fala, ai Deus, como você é bom. Isso é tudo uma lavagem de energia, concentrada em cidades, concentrada em formas de vida, concentrada dentro da sua televisão, dentro da sua casa, uma lavagem que dão para vocês e vocês acham que tá bom. Um rádio, uma música gospel, porque as músicas gospel não tem uma. Eu preguei Bíblia muito, mas não tem uma música gospel que ela não cai em contradição. Uma hora Deus é abundante, ao mesmo tempo ele já traz miséria e eu estou passando pela sua prova, entende? Então, gente, tudo isso foi colocado para a gente viver essa questão, tá? E isso é real. Quem estudou um pouquinho aí sabe, tá bom? Olha, eles conseguiram trazer a Alemanha, a Holanda, França, Espanha, que é o próprio país, né? Mas eles maqueiam que a Espanha é uma coisa, Roma é outra e Vaticano é outra. Então, quando vocês entenderem que o seu Deus tem várias trindades, que o seu Deus tem várias formulações de você desejar Ele como o Deus que você acha que é melhor, assim como um livramento a um milagre, assim como uma bênção, que hoje bênção é qualquer merdinha, mas não é ver o seu próximo sorrir, né? A bênção é o carro, é tudo, mas não é ver seu próximo sorrir, não é ver seu próximo ter um ar de livre, que nem o rosto meu e de muitos hoje que estão aí caminhando do lado do Tibiriçá, livre, o rosto livre, liberto desses dogmas, liberto dessa escravidão romana, liberto da escravidão que veio de fora. Só falta o povo se unir. Mas como que se une? Se desde lá de trás eles já aprenderam a se segregar. O que é segregação? Separar, mas manter unido. Separar, mas manter junto. Eu penso de uma forma, a pessoa que está do meu lado anda comigo há 30 anos já pensa de outro, porque isso foi um estilo de vida que nos deram. Trocaram a forma de viver. E isso está mais que explícito. Não é à toa que o próprio livro deles colocaram assim, ó. E naqueles dias muito a fé e o amor de muitos se esfriarão. É lógico que isso foi dado pelo governo. Isso foi dado pelo governo religioso, ordem religiosa. A ordem religiosa de Jesus era esfriar, porque ele fala assim, eu não venho para trazer a paz, mas sim a divisão. Que é isso? Que céu que ele veio? Não existe céu. Tá? Existe um controle, tá na cara. Tá na cara. Comandados por, eu parei em Tupinambás, comandados por Cunhambebe e
colonizaram a ilha de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os aimores temiminos, e diversas outras pequenas tribos paulistas e fluminenses se aliaram aos franceses e tupinambás que pregavam contra os portugueses. A aliança cresceu tanto que, mesmo Piquerobe, irmão de Tibiriçá e também cacique dos Guaianazes, uniu-se a eles, levando consigo vários Guaianazes. Era formada então a Conferência dos Tamoios, que atacavam constantemente as vilas do sul brasileiro. Cunhambebe faleceu logo devido a variolas trazidas pelos franceses e foi substituído por seu filho homônimo. Por volta de 1560, os líderes tamoios convidaram Tibiriçá, de quase 80 anos, a participar da aliança. Ele enganou os tamoios dizendo que se aliaria no dia do ataque. Os portugueses já estavam preparados e derrotaram os tamoios. Tibiriçá matou seu próprio sobrinho, Joguagueirão, filho de Pequerobe, mas foi gravemente ferido. Tibiriçá veio a falecer no Natal 1562 na vila de São Paulo de Piratininga, com mais de 80 anos. Seus restos mortais foram para a Igreja Catedral da Sé. O Jesus, quando morreu, ele foi para a cripta lá de Israel, que eles fizeram há 70 anos. Jesus mesmo, esse Jesus que vocês adoram, que eu também adorei um dia, ele só tem vida de 70 anos aí, tá? Nem existia isso daí, tá bom? E quando ele morreu, aos seus 33 anos, no grau máximo da maçonaria, assim como Yahushua também é 33, como Jesus é 33, tá bom? Eles maqueiam falando que aquela idade era a idade de ficar maior de idade, essas coisas, tudo mentira. Isso daí é o grau máximo, tá? O grau máximo é 33, eles vieram com esse grau máximo lá de fora, então eles nos deram esse modo de vida, tá bom? Então, quando lá o cara que era rico, que eu esqueci o nome agora, pegou e foi lá e conversou com os fariseus, né, e os sacerdotes, e com o governador para poder pegar o corpo de Jesus e enterrar, então foi isso, a igreja. Tá aqui, ó. Piritininga, com mais de 80 anos, seus restos mortais foram para a igreja da Sé, porque é a Santa Sé, porque é a Santa Fé, porque foi a primeira sede aqui, não é? Quem já vem vendo os vídeos vai entender aonde que a gente chegou e o porquê de tudo isso, e bate muito com Bíblia, com tudo, tá bom? Ah, mas Jesus não teve filho. É claro, para maquiar ele veio como um santo, um cara que nunca fez nada, um puro, mas o que ele fez de errado? Ele trouxe a divisão, ele pegou e anunciou os porcos do cara que estava no cemitério endemoniado e lançou os demônios no porcos do dono lá, do cara que tem os porcos, ou os javalis, né? Porque falam lá que eles estavam comendo no pasto, então só javali come no pasto. E os 2.000 demônios se incorporaram naqueles porcos e aqueles porcos se lançaram lá de cima. Como tantos outros pecados, se ele veio aqui para trazer a salvação e a lucidez, como que ele me pega uma água e faz virar vinho? Não é? Como
como porque a Bíblia diz que aquele que se mata está se condenando. Então ele sabia que ele ia morrer, que ele sabia que alguém ia matar ele. Então ele estava ciente da sua própria ida, da sua morte. Ele mesmo escolheu a morte dele, não é? Aí ele fala que foi o pai dele que enviou ele. Por que o pai dele não pegou ali e acabou com todo o pecado verdadeiramente? E manteve o filho dele aqui conosco, nos cuidando, e depois todos nós subia junto com ele para a glória. Não, mas aí ele teve que morrer, matar o filho dele, derramar mais uma vez o sangue, o último sacrifício. Olha que lindo. O cara no Velho Testamento matou todas as cidades que chegavam perto dele, não é? Mas no Novo ele traz um filho, ele mata o próprio filho. Não, ele não, né? Porque ele nunca é ele. Ele conduziu o diabo, que é fruto dele, a se manifestar nos fariseus, né? Como ele chama, que eu esqueci o nome agora, o que odiava Jesus lá, é esse aí mesmo, do Novo Testamento. Foi lá, fez tudo o que fez e mataram Jesus. Aí Jesus derramou sangue, quando começou tudo aquilo, o céu se fechou, tudo se tremeu, a ira do Pai, não é? Ainda antes de morrer, ele deixa bem claro, ainda hoje você e eu nos encontraremos no paraíso. Meu, isso tudo mexe com o psicológico. Isso não existiu. Nem há 2000 anos atrás, nem há 1.500 trilhões de anos atrás. Isso nunca existiu. Isso é comprovado que foi uma mitologia. O cara chamado Jesus, ele existiu. Quem é? Vários, teve vários. Vários, tá? Fala aqui bem claro na história, que veio junto com a companhia de Jesus. Vários jesuítas. Não teve milhares, tá bom? Então aqui fica bem claro essas coisas. Espero que vocês possam entender, tá? E paro aqui e depois trarei o resto. Cada canto que passei pude ver o abandono do campo, o descaso dos governantes para com quem produzia alimento e agora só produz o pranto. Então empilhados em grandes cortiços, transformando o que sobrou de sua vida em enormes riscos. Reféns da necessidade estas que não se conheciam até então, quando se cultivava aquele pequeno pedaço de chão, e no amanhecer de cada dia recebia, na última linha do horizonte, aquele bom dia, do único rei que ali existia, o que trazia o calor, trazia a chuva e o vento, aquele que secava as lágrimas do lamento, e quando a fome chegava, em um pomar me saciava, e sobre mim havia humilde companhia dos pássaros que livres gorjeavam de alegria, e no cair da noite zunia ao longe os grilos, e no cantar de uma coruja eu me deitava tranquilo. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Oi menina, se quer ir a juntos, mano. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Oi menina, se quer ir a juntos, mano. Já tivemos muito progresso, a qualquer custo foi gerado, e a mãe natureza derrama suas lágrimas, o povo indeciso continua sendo guiado rumo ao precipício contido no vício do consumismo, rumo a enormes bombas que mais parecem ficção, que na verdade são criadas para total destruição. Devemos nos desapegar do sentimento de propriedade, perceber que somos todos uma só irmandade, e que a disputa por território, a ganância e o poder não nos trará prosperidade, e sim a destruição de toda humanidade.
Uma bomba daqui vai ser jogada lá, uma bomba de lá vai ser jogada aqui, e tudo vai explodir. Uma bomba daqui vai ser jogada lá, uma bomba de lá vai ser jogada aqui, e tudo vai explodir. Os homens criam bombas para destruir, com o alibi de quem vai produzir alguma coisa útil pra sociedade. Mas não é verdade, estamos famintos nas ruas, nas praças, a humanidade sofre com a desigualdade. Não podemos mais ter tranquilidade diante